A gente está ao vivo, está esperando só a nossa convidada, atriz e performer, Helena Cigueira, entrar na sessão. Entrem no YouTube, gente, para vocês conseguirem me escutar. Espera aí. Cadê? Você consegue me escutar? Perfeito. Fala alguma coisa agora, deixa eu ver. Consegue me ouvir? Agora sim. Gratidão. Aê! A gente já está no ar já? As pessoas podem ver a gente? Sim. Ah, tá. Tá com um pouco de eco. Será que a gente tem que ouvir e colocar fone? É porque eu estava com o YouTube aberto para ver se estava rolando. Ah, então tá. Acho que agora foi. Tá bom. Gratidão, Helena, por você topar. A gente está aqui conversando novamente muito tempo. E não sei, boa tarde, primeiramente. Tem uns alunos que meu também que vão entrar aqui, a gente estava em aula, para a gente conversar um pouco mais. Não sei, eu acho que, primeiramente, gostaria um pouco de saber da trajetória, por mais que eu tenha convivido, tenha vivenciado muito parte dessa trajetória, mas foi um pequeno recorte da sua história quanto professora de teatro, quanto diretora. Não sei, um pouquinho mais da história assim, da sua formação também, lá na época do diretor, do seu diretor com a sua irmã, com a sua vivência, quando surgiu assim seu interesse pelo teatro, assim, sabe? Tá.
Bom, boa tarde para todo mundo, querido. É um prazer estar aqui com você. Eu adoro falar de teatro, então pode me chamar, porque é um assunto que me interessa bastante. É, Me interessa também ouvir, pesquisar, saber de outras cabeças, o que as pessoas estão fazendo, né? Partilhar minha história também é muito legal. Então, muito obrigada pelo espaço e que bom que a gente está aqui juntos depois de um tempo que a gente não se vê, né? Sim. Matheus fez aula comigo, a gente já montou alguns exercícios, enfim, a gente já fez bastante coisa juntos. Eu não, assim, muito louco isso, porque o teatro está em mim desde sempre. Eu tenho uma prima, na verdade, que faz teatro, que é atriz também. Hoje ela mora em São Paulo. E ela me levava nos ensaios desde muito pequenininha, desde quando eu era criança. E aquilo me encantava, aquela liberdade, enfim, aquela atmosfera, aquele clima que tinha as aulas de teatro aqui em Jacareí. Eu comecei em 97, com um cara muito interessante, maluco ao mesmo tempo, chamado Moisés Miatkovski. Ele foi um diretor famoso, relevante aqui na região, não só aqui na região, mas no interior de São Paulo. Moisés começou vários festivais por aí. Enfim, ele era um clássico, assim, dos anos 70, 80. Ele já era um senhor, né, na década de 90. E o Moisés meio que formou uma galera enorme aqui em Jacareí. E em São José. Então, muitas pessoas passaram pelo Moisés. Ele foi um cara que incentivava, ele foi nosso primeiro professor, assim. Hoje eu fico pensando nos equívocos, em como era datado aquele teatro, às vezes até preconceituoso, fico pensando hoje em dia, e libertário também, porque aquilo que a gente fazia, eu sempre falo com o Fê sobre isso. O Fê é meu marido, que é diretor de teatro também, e a gente sempre fala isso, fala, nossa, aquilo que a gente fazia lá no Moisés, a gente não pode aplicar hoje em dia. Tinha uma coisa de se conhecer e de se permitir e colocar muito o jogo em evidência, o corpo em evidência no jogo, né? Quer dizer, usar muito o corpo. Então, nossa, a gente ia em várias experimentações que hoje é super problemático a gente pensar em fazer isso com adolescentes. Enfim, colocar todo mundo para fazer corpo no espaço e todo mundo. Enfim, mas o Moisés foi um cara muito importante na minha carreira, na minha formação. Eu fiquei um tempo com ele. Mas, na verdade, eu fui fazer faculdade de artes depois de muito tempo, que eu já fazia teatro, que eu já dava aula. A faculdade veio só para dar aquele complemento, enfim, estudar coisas. Eu fiz faculdade de artes, então não é especialidade, não é específico em teatro. Então, a minha formação, ela foi dentro dos grupos de teatro. Né? Em 99, eu estreava meu primeiro espetáculo, chamado A Farsa do Mestre Patelã, que foi dirigida pelo Guarana, que é um cara super também prestigiado, renomado aqui em Jacareí e no interior aqui de São Paulo. O Guarana fez muitas coisas interessantes, muitas coisas legais. Era uma peça de rua, então eu já comecei na pauleira, que é espetáculo de rua, né? Essa linguagem tão que precisa de tanta força, tanta energia, tanta força física mesmo, que eu digo, do ator, né? A gente andava de perna de pau, a gente cuspia fogo, tinha uma coisa meio circense na coisa. Então, eu fui passando por várias pesquisas diferentes, de diretores diferentes, porque quando você entra num grupo, aquele grupo pesquisa alguma coisa, alguma estética, alguma linguagem. Então, né, existem muitas maneiras de se fazer teatro, muitas maneiras.
Aí você vai se envolver com aquele pessoal e ver o que é que eles estão tentando fazer, que nome que eles dão para aquilo, e, enfim, daí, nossa, é um mundo inteiro, passei por muitas coisas, passei pelo mundo do palhaço, né, que é uma coisa que me importa, não a estética em si do clown, porque eu já não faço isso há muito tempo, mas a ideia de teatro de improviso, né? O improviso do palhaço, o jogo enquanto improviso. Essa é uma parte da minha pesquisa. Eu dei muitos anos de aula de improviso, gosto muito desse tipo de teatro. Mas, que mais? Enfim, depois o Fê também é um cara muito importante na minha vida. O Fê é um puta diretor e ele veio trazer muitas pesquisas. O Fê, ele fez, a formação dele é na USP, ele fez direção, então ele conheceu muita gente, muitos diretores legais, muitos procedimentos criativos e começou a fazer aqui com a gente. Então, a gente conheceu a partitura física, que mais? O biodrama, que é uma coisa que a gente vem estudando já faz um tempo, que é essa coisa de transformar a nossa própria vida em dramaturgia, como que é isso, e ao mesmo tempo borrar essa fronteira entre teatro e realidade, né? Ficção e realidade, como é essa coisa. Então, a gente já vem fazendo isso. Eu fiz o Algo Pensa em Mim, que tem esse modelo que a gente pode chamar de biodrama ou de teatro autoficcional, que é um teatro que a gente usa desse depoimento pessoal, mas na verdade é claro que esse depoimento ele não é cru, ele não vem cru, você não vai fazer uma peça da vida da pessoa. Não seria um teatro não seria um teatro fora, né? Isso, mas ela é misturada com ficção. Mas, na verdade, tem um outro viés, que é o teatro documental também, que é bastante importante. A gente assistiu, eu não sei se você viu essa peça, mas um marco para a minha geração, nesse sentido, foi o Luiz Antônio Gabriela. Você assistiu? Não. Não? Foi um espetáculo, nossa, que marcou vidas, assim. Eu assisti muitas vezes, eu acho que eu assisti umas 4 vezes, assim, para tentar entender o que ele fazia. A direção do Baskerville, maravilhoso, Nelson Baskerville, e ele chamava Luiz Antônio Gabriela, e o Luiz Antônio / Gabriela era a irmã dele, o irmão dele que se tornou irmã dele, que né, se transformou num travesti. O professor Mauro está falando que assistiu, é maravilhoso. Nossa, não, fantástico, foi uma coisa que mudou a nossa vida, assim. E o que o Baskerville fez? Ele trouxe a vida dele para a cena, né? E é, assim, pesadíssimo. Então, uma história da vida, o quanto ele apanhou, ele foi abusado pelo irmão, o Luiz Antônio. E no final, vou dar um spoiler, mas no final ele tinha uma plaquinha daquelas de LED, de letra vermelha, falando assim: esse espetáculo é um pedido de desculpas para minha irmã Gabriela. Então era um troço assim. E daí muita gente começou. Não, eu saí, assim, as primeiras vezes eu saía desnorteada, e tinha, assim, elementos do teatro contemporâneo que a gente estava começando a ver aqui, entendeu? Baskerville dá um murro na cara, assim, ali no centro, ali na nata de São Paulo, aquilo devia ser, sei lá, já devia ser corriqueiro, mas começou a chegar no interior, através dos festivais que eles iam e tal, esse modo de fazer teatro, né? Então, depois do Baskerville, as pessoas falaram, bom, se o Baskerville pode falar da vida dele, eu também posso. O que pode ser muito perigoso. Eu já vi coisas bem equivocadas nesse sentido, porque
para virar uma ego trip é um pulo, assim, é muito fácil virar uma coisa que você, sei lá, entendeu? Ao invés de você vai fazer terapia, você vai para peça, você vai fazer teatro. E eu tinha muito medo do Algo Pensa em Mim virar isso, né? Eu tive muito medo. Mas o Algo Pensa em Mim, que é o meu segundo solo, ele é dirigido por um bailarino que dá uma. Você assistiu, Matheus, Algo Pensa em Mim? Acho que não. Não, não assistiu, eu acho. Eu estreiei em 2017, aqui em Jacareí. E, o Carlos, que foi o diretor, um Está aqui bailarino. novamente. Oi? Tudo bem aí? Não estamos conseguindo O que conectar. aconteceu? Acho que aconteceu algum problema técnico. Desculpa pelo problema, a conexão caiu. Voltei se vocês estão aí. Vamos, vamos pedir desculpa, vamos esperar a Milena voltar. Acho que ela acabou saindo. Milena, estamos esperando você. O que o Vinícius está falando aqui, ó, esperando a Milena voltar, que eu gostei do conceito de egotrip. Sim, a Milena falou, isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado para que esse processo não se torne meramente egóico e meramente por que a gente está produzindo isso, para quem que a gente vai atingir, como atingir, né? E de uma maneira orgânica, né?
está... Ainda bem que você conseguiu voltar aqui, Vinícius. Agora estamos só tendo um problema com o áudio da Milena. Não consigo colocar ela na tela. Eu vou enviar um outro link para ela. Vai voltar sim, a gente só tá tendo um problema com... Já, aqui. Calma aí, Vinícius. Nossa conversa vai fluir bastante. Estou tentando inserir ela de novo aqui, mas a gente não está conseguindo, ela não está conseguindo entrar dentro da plataforma. Na verdade, ela entra, mas o microfone dela fica mudo e ativado. Alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, nos comentários. Vai ser interessante a gente respondendo. Mantenha o novo link para ela, vamos esperar, vai dar tudo certo. Mandem energias boas também para a gente conseguir fluir essa live. Compartilhem o link com a live também para pessoas entrarem, para a gente estar aqui conversando. Vai ser bem interessante. Rolando no YouTube. Agora. Voltamos, querida. Problemas contemporâneos. De conexões. Super contemporâneos. Nem adianta sofrer. No começo me dava um... Mas eu já desencanei, já normal. Eu tô no celular. Tem várias coisas, link, novo. Sim. E continuou, né? A gente voltou para a mesma live. Sim, isso que é o bom. Tá, bom, então vamos continuar lá. A gente estava falando do Baskerville, do Luiz Antônio Gabriela, que todo mundo se inspirou. Então, assim, na verdade, eu queria falar que não só os grupos vão formando a gente, mas os espetáculos são fundamentais para que a gente se alimente esteticamente. Então, assim, isso eu sempre falo para os meus alunos, referência é tudo. Se você não tem referência, você pode achar uma coisa muito ruim, muito boa. Porque você só conhece aquilo. Mas daí você vai vendo. É claro que tem também né, uma pirâmide, tem a nata, tem a diretoria, aquela pontinha da pirâmide, que são os melhores grupos do Brasil, que eu tento estar atenta a eles. Por exemplo, o Hiato. O Hiato é para mim, um grupo que, putz, para mim, top one, assim, não tem, porque eles trucam eles mesmos, entendeu? Então, eles fazem o espetáculo, depois eles fazem o espetáculo mais
incrível do que o último. Então, o hiato eu sou muito fã deles, assisti o último, chamado Odisseia, que é um espetáculo de 4 horas, maravilhoso, assim. Acho o último deles. Eu acho que eu não estou te ouvindo, fala O mais Jardim, alto. eu acho que foi o último que eu assisti deles. Nossa, o Jardim, É maravilhoso. Jardim é desses que você sai torcido, assim, que você sai arrebentado. Os amadores, que eles fazem teatro com amadores. Então, o menino, Léo, o diretor, é um gênio, o filho da mãe. Eu tento estar sempre atenta, assistir da Aura, que é a produtora deles, e fez o Odisseia também como atriz, mas ela dirigiu agora o marido do Léo, o diretor do hiato, que é o Ser Leonilson, que chama. Não sei se você conhece aquele artista plástico José Leonilson, Sim. dos bordados e tal. Ele faz um espetáculo sobre o José Leonilson, que é lindo demais, assim. E é um dos espetáculos que eu vi na pandemia, porque eu também não vi muita coisa na internet, está tendo muita coisa, eu não consigo ver tudo. Eu tento assistir os que eu acho, né? Um vai passando para o outro quanto é bom, e esse realmente foi muito bom. Então, para quem puder assistir, esbarrar com esse espetáculo, chama Ser Leonilson, eu acho o nome do espetáculo. Então, essas pessoas vão te dando a letra para onde você quer ir, que linguagem você quer fazer. E assim, Matheus, o artista, é claro que a gente começa perdido, é muita coisa, muita gente, é muita informação, teatro, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, não é uma linguagem como a dança, apesar que a dança contemporânea também sai um pouco desse lugar, mas não é como a música, que ré, dó é dó, mi é mi, e todo mundo sabe tocar igual. Não, tem o Grotowski que falou uma coisa, depois tem o Cantor que falou outra coisa, daí tem essa galera que faz teatro da vida, que já que não tem mais, não tem mais. Agora eu tô performando, a gente está trabalhando com performance, a galera da performance, então, é uma coisa. Sim, não tem separação entre vida e performance. As pessoas estão performando o tempo todo, assim, performance. Agora no meio digital, a performance é isso. A gente está aqui em live, tem pessoas vendo, então é uma performance e como extravasar essas nossas realidades, transitar nessas realidades, né? Assim, uma peça é muito difícil de fazer, você sabe, né? Tipo, a gente demora meses para montar uma peça. A performance não. A performance você pode fazer ela de uma maneira muito rápida. Então, você pode performar de um jeito que. E na performance também existem muitos vieses, né? A gente tá com uma galera que é a galera mais da poesia do cuidado, do relacional, da poética do relacional, que é um outro tipo de terapia, de poesia, de performance, de estética, diferente daquilo que, sei lá, Marcelo Denis, sabe? Essa galera mais agrê, que é aquela né, uma performance mais violenta, assim. Então, também dá para fazer muitas coisas. E eu acho que a gente sempre tem que dar jeito de performar, entendeu? De estar performando, de estar se expondo, de estar construindo expressão, entendeu? De estar construindo manifestações artísticas. Apesar dos pesares, de tudo que está acontecendo, eu me sinto muito cansada, eu me sinto muito esvaziada às vezes, assim, né? Faz 2 anos que a gente não vê teatro, que a gente não senta na frente de um ator, de uma atriz que faz a gente chorar, que faz a gente ficar, sabe? Da bilheteria, da espera, de todo aquele momento, né? Aquele ritual. Encontrar pessoas. Total. Então, assim, eu tô muito desgastada.
Mas, como, enfim, a vida está aí, a gente também tem que correr atrás de dinheiro, tem vários editais abertos, a gente não é só artista, a gente também é empresário de si. Então, escrever um projeto para o PROAC, escrever um projeto para o município é um trampo infinito, que você tem que ser despachante, advogado, produtor, você tem que ser muitas coisas para você conseguir receber uma verba pública, o que é normal, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com a verba pública, então por isso que é difícil mesmo de você pleitear, tem muita gente querendo, tem muita gente boa querendo, mas a gente tem que performar para a vida também, não só pelo dinheiro, entendeu? Eu preciso fazer arte, eu preciso fazer teatro, eu preciso estar fazendo isso. Então, o Fê, ele está fazendo uma pós. A gente trabalha com uma figura, se você quiser, até se vocês quiserem anotar o nome, pesquisar, uma figura muito importante da performance relacional, que chama Tânia Alice. Tânia Alice. A Tânia Alice dá aula lá na Unirio, no Rio de Janeiro. E a gente conheceu a Tânia, a gente tem um espetáculo, uma performance chamada 10 Minutos para Você, uma performance afetiva, que tem tudo a ver com o trabalho dela, então a gente se conheceu puta, rolou super. E o Fê tá fazendo uma pós que ela tá dando lá na Unirio. Nossa, é um mundo completamente outro, assim. A formação teatral é muito forte na minha vida, né? Eu tô conhecendo a performance agora, assim. Quer dizer, já tinha visto algumas, já tinha até participado de outras, mas essa coisa de que o performer é aquele que faz uma ação imbuída de vontade e sentido, e que você pode fazer isso sozinha, e que você pode fazer muitas coisas. E esse final de semana, nossa, muitas coisas, né? Tá falando da Tânia Alice. A Tânia Alice é uma figura para se pesquisar, ela tem muitos trabalhos escritos, ela tem livros, então, assim, é uma figura muito legal. Esse final de semana, a gente fez um workshop de audiotour, que é uma coisa que também me interessa muito, a gente vem pesquisando, e é um casal, uma alemã e um argentino, eles chamam Bineural Monocultura, o nome do grupo. E eles falavam da cidade enquanto cenário. Olha que coisa incrível, da cidade enquanto cenário e da cidade enquanto dramaturgia. A cidade nos diz coisas, informações. A gente lê ou você lê? Uma pergunta aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos sobre performance. Qual é o marco divisor entre a arte e a vida real? Considerando que uma se alimenta da outra, mas não são a mesma coisa, ou são? Então, menino, professor, é isso que a gente está falando. É um enigma, é uma aporia. A gente não sabe direito onde que está essa simbiose, linha. Né? É uma coisa. É uma simbiose. A outra, exatamente. É o yang. E assim, a arte contemporânea, uma das características fundamentais da arte contemporânea é essa fronteira mal colocada entre vida e ficção. Então, assim, isso está em toda a arte contemporânea. Isso está nas artes visuais, isso está no cinema, isso está no teatro, isso está na dança. Né? Quer dizer, quando eu jogo um balde de tinta vermelha lá no obelisco, né? Naquela escultura que a gente tem lá em São Paulo, no Ibirapuera, isso é arte? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Então, assim, não sou eu que vou falar o que é. Então, assim, no teatro, isso é muito bem estabelecido. Quer dizer, no teatro contemporâneo, eu mesmo, vou dar o exemplo do Algo Pensa em Mim, que é um espetáculo que eu tenho, o meu segundo solo. Durante o texto, você vai se deparar com coisas que é verdade, que são verdadeiras, e coisas que não são verdadeiras, que são ficcionais. Importa, no fundo do final das contas? Não importa.
o que essa galera está tentando fazer é transformar a vida em arte e arte em vida. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Quando eu falo que a minha vida ela pode ser baseada na dramaturgia de um espetáculo, é porque eu posso pegar ações que aconteceram comigo e contar uma história. Só que dentro dessa história, ela é recheada de ficção. Eu posso fazer isso. E a performance, você pode fazer mais coisas ainda, porque é isso, a performance é um ato performativo. Não necessariamente tem que ter alguém, você pode ter um registro disso, né? Esses dias, então, como o Fê fez essa pose, ele está fazendo várias performances e tal, a gente pensou na pandemia e na canseira e na vida cotidiana, que pode ser difícil demais, né? Tipo, o dia inteiro em casa, o dia inteiro, quer dizer, pra gente que é artista, chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente fez um programa performativo chamado 7 ações psicomágicas para dar sentido à vida. Então, assim, a gente não tinha público, mas a gente registrou toda a performance que a gente ia fazendo. Então, um dia era dance ao levantar, ao acordar. Então, a gente acordava e dançava. Mas de verdade, viu, gente? Não é teatro, não, é real. Vamos plantar uma muda no nascer do sol. Então, a gente levantou às 5h30 da manhã, não sei o quê, vamos plantar uma muda no nascer do sol. Então, as possibilidades entre vida e ficção, elas são infinitas. Infinitas. O que mais? Será que, professor, foi boa a resposta? Você entendeu? Será que me fiz entender? Alguém mais tem alguma pergunta? Então, para a performance não há limites. Pode tudo independente do tema, local ou propósito? Sim. Olha, professor Mauro Jatti, então, professor, a hora que a gente começa a estudar a performance e estudar as criações dessas pessoas, você fica atordoado até onde essas pessoas são capazes de ir. Talvez tenha limite. Qual é o limite? Não sei, talvez a morte seja o limite, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é mainstream, que é a Marina Abramovic, maravilhosa, que é, enfim, uma das performers mais famosas do mundo hoje em dia, né? A Marina vai para lugares que você fala, meu Deus, onde está o limite dessa pessoa? Ela fez uma performance uma vez que ela colocou vários objetos em cima de uma mesa, né, dentre eles uma faca, revólver, tesoura, uma rosa, perfume, nananana, e falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem de mim com esses objetos. Ela podia ter morrido nessa. E dizem que deu bafão, que as pessoas começaram a machucar ela, mas outras começaram a defender e tal. Então, assim... Tem um que ela se corta também, né? A cada que ela fica enclausurada e ela vai desenhando uma estrela de 5 pontas, né, na barriga. Na mão, assim. E também com a faca. Tem muito... Sim. Tem uma que ela vai se escovando, e vai saindo sangue de tanto que ela se escova com força e vai arrancando o sangue dela. Então, performance limite, assim, talvez o limite seja o corpo, né? De cada pessoa, né? O seu limite. As liturgias religiosas são uma forma de performance que eu posso considerar como artes cênicas. Olha, eu acho que totalmente, sim. São encenações, são rituais cênicos e
E, assim, para mim, aquela oficina que eu fazia lá com Moisés, lá antigamente, a gente, no corpo, no espaço, na respiração, eu ficava meio em transe dentro, eu acho que tem tudo a ver com os rituais da igreja e canta, e respira, e grita, e fala, e aquilo vai dando um ar naquela pessoa, e ela vai entrando em transe. Na verdade, eu sinto que é a mesma energia, entendeu? Com metáforas diferentes, com todo um por fora diferente, mas a energia vital, a energia libidinal, aquilo que você é criativo, aquilo que você usa para criar, é a mesma. E é isso, né? Assim, quando a gente fala que. A gente fala não, né? A gente é ensinado na escola que o teatro no Brasil começou com os jesuítas, né? Com a vinda dos portugueses para o Brasil, e que eles, aliás, faziam um teatrinho bem do tosco para ensinar os índios a catequese, nananana. Mas balela, bullshit. Isso é mentira, porque, na verdade, já, assim, os indígenas, eles já faziam rituais teatralizados. Não é o teatro que a gente conhece, o teatro frontal. Esse teatro frontal, ele nasceu muito tempo depois. Ele é uma tecnologia nova, digamos assim. Mas a ritualidade estava nas festas, nos casamentos, nos embates, nos rituais de passagem. Tudo isso é cena, tudo isso é cênico. Então, eu acredito que sim. Porque a essência do teatro é essa, né? Da liturgia, enquanto ter uma leitura perante a um público, né? Consagrando esses atos. E vem também dessa tradição xamânica, de se colocar um adereço de uma pele de algum animal e receber esse animal de certa forma, ou da máscara, né? De receber os espíritos da tragédia, da comédia, e aí... Só que trazendo para a contemporaneidade hoje, a gente começa a ver que a religião acaba tomando uma outra proporção, né? E até, de certa forma, por exemplo, certas religiões acabam sendo bem cênico na questão do teatro mesmo, da farsa, né? Isso daí também é um outro papo, né? A teatralidade de verdade, assim, né? Não, total, assim, eu vejo aqueles caras, é uma técnica, técnico aquilo, né? E tem muita técnica, né? Aquilo é um canto de sereias, né? Para quem for para aquela vida, meio para aquele lugar, para aquele conceito de pessoas, né? E o que você precisa fazer, quais são os seus problemas, o que você tem feito. É muito problemático esse lugar. Total, total. É uma pergunta que eles fizeram aqui, que é, então, para performance no limite... Essa a gente já respondeu. Nessa questão eles estavam perguntando do patrocínio, como se dão... existe alguma normativa, como financiar, né? Colocar um objetivo, um propósito para a performance, financiado algum público. Aí a gente tem que ver editais culturais abertos, acho que para performance, não sei se tem algum edital específico, mas acho que PROAC, acho que engloba muita coisa também das linguagens. Não sei se Milena também conhece algum outro tipo. Hoje em dia, se tem edital para teatro, tem para performance. Sim. E a gente tem vários dispositivos de incentivo, né? Várias políticas, assim, as que ainda sobraram, né? Porque o Brasil, enfim, a gente... Eu tinha o meu diretor colombiano, que ele falava, nossa, na Colômbia a gente tem um edital, tipo, 2 editais, é um negócio muito difícil. Aqui a gente tem uma fartura de edital, né? A gente tem editais federais, a gente tem editais estaduais e a gente tem editais municipais. A gente tem aqui em Jacareí uma lei de incentivo à cultura, que é uma ferramenta de
para você pleitear o teu projeto. Então, você manda, se você for selecionado, você vai buscar o seu incentivo para a empresa, na verdade, ela não dá dinheiro nenhum, ela vai pagar o IPTU da cidade, ao invés dela pagar o IPTU para a prefeitura, ela incentiva o seu projeto. Então, eu já fiz alguns trabalhos a partir dessa ferramenta, que é um luxo, um privilégio, é uma coisa incrível você poder ter uma verba para você desenvolver o seu trabalho, enfim, seja teatral, seja performático, mas é claro que, assim, é difícil, você tem que, ralar, viu, para explicar para esses caras qual é o seu projeto, se ele realmente é gestável, como que ele, assim, se o orçamento está tudo em dia, se está tudo certo, a coerência, a relevância, a pertinência daquele tema, aquilo é importante para a cidade, aquilo vai gerar público, né, plano de divulgação, é aquilo, você tem que saber escrever um projeto, é uma habilidade que tem artista que não tem, que vai pagar para o cara fazer para você, entendeu? Agora tem artista que consegue desenvolver isso, né? Que vai tanto no ralo, que vai pegando jeito, e daqui a pouco você está escrevendo projetos. E é como, sabe, objetivo, justificativa, como é que você vai fazer, o dinheiro vai para onde. Então, assim, se você explicar bem explicadinho, se o seu projeto for pertinente, se ele for um projeto de qualidade, com uma equipe de qualidade, o orçamento está encaixado, todo mundo ganha, né, tipo, dentro do padrão, você pode receber. Aqui em Jacareí, geralmente, os projetos são em torno de 50 mil a 100 mil, então você recebe lá, sei lá, os seus 100 mil e vai fazer um projeto aí. O meu projeto agora, o último que passou, é um projeto de performance online, ele custou 80, quase 90 mil, e são 14 pessoas na equipe. Então, é bastante gente, você gera emprego, tem todo um mercado aí de trabalho, e é isso, e todo ano acontece. Então, quem é afim tem que tentar. O PROAC está aberto, tem vários editais abertos do PROAC agora, que estão aí tentando fazer a vida do artista está muito difícil nessa pandemia, né? Está muito difícil. A gente não tem trabalho, a gente não está trabalhando, a gente não tem como apresentar. Então, tem a lei de incentivo, o ano passado teve Aldir Blanc, né, que foi uma espécie de auxílio emergencial para os artistas. Então, foi prorrogado, isso vai acontecer de novo, vai ter o Aldir Blanc de novo, e é desse jeito que a gente está vivendo. Em Caraguá, acho que foi hoje, que é a data, entre hoje e amanhã já sai o edital também da segunda parcela da Aldir Blanc, porque a gente vai ter da Aldir Blanc, né? Isso, sobrou, né, a verba, então vai ter uma reposição de 289 mil, que foi o que sobrou, então vai ser contemplado aí com projetos de até 1.000. Bom, você conseguiu ano passado, Matheus? Sim, fiz um projeto, eu me bobeei, devia ter escrito mais projetos, pelo menos mais 2, mas consegui produzir um projeto, sim. Agora eu estou focando no PROAC para escrever também no PROAC. Qual? De artistas Qual que você vai escrever? E da Semana de Arte Moderna, que é o centenário. Eu estou escrevendo da Semana de Arte Moderna também. É muito bom. É nesse que eu quero fazer o audiotour, aqui em Jacareí, da Semana de Arte Moderna. Que legal, isso aí. Tem perguntas aqui. Qual que foi a segunda pergunta que eu não li direito? Qual? Você colocou duas. Sim, aqui. Depois das... pode ler. Não foi essa foi outra que ele mandou. Ele tinha falado da própria do financiamento. Boa pergunta. Como colocar um objetivo, um propósito para a performance arts ser financiado para um... Mas é isso que a gente falou, a gente escrevendo bem as suas intenções, colocando em objetivo.
Assim, qual é o objetivo, Vinícius? A ideia, né, que você está perguntando é qual é o objetivo de fazer uma performance? Você tem que pensar isso, entendeu? Por que eu vou fazer isso? É isso que eles querem saber. Por quê? Porque você é um artista, porque você está querendo permear a sua cidade de arte e cultura, então você está propondo um projeto, porque a performance é uma linguagem pouco conhecida e você quer pulverizar essa ideia, porque você tá criando público, fazendo uma criação de público. Então, assim, escrever um projeto não é como, eu vou escrever o que o cara quer, o que o cara quer ouvir. Não é isso exatamente, entendeu? E você tem que pensar seriamente qual é o seu objetivo de fazer uma performance. Seu, como artista. Cada artista vai ter um objetivo diferente, não tem uma resposta certa para isso. Mas, assim, conseguir pensar transparecer seriamente. o objetivo para as outras pessoas compreender o que você quer fazer, né? Para conseguir Sim, concretizar aquilo antes de ter concretizado mesmo, né? E isso. lembrar também Mas, que assim, não tem só editais públicos, a gente também consegue financiar, por exemplo, com vaquinhas, tentar de uma maneira mais independente, por mais que seja difícil, né? A gente consegue pleitear essa de uma sim, maneira mais sim, independente. também. Sim, sim. Mas, assim, o que eu queria, assim, deixar aqui para, de repente, para reflexão, é que, assim, escrever um projeto é pesquisar também, entende? É realmente descobrir o porquê. O PROAC tem uma pergunta que é: qual é a relevância desse projeto? E você tem que responder qual é. Você não adianta você encher linguiça, né? Às vezes a gente tenta até, mas não dá. Chega uma hora que você vai ter que responder: é relevante isso de verdade? Então, são perguntas Não porque cabe na na hora. ego trip, né? Oi? Não cabe naquela ego trip, né? Vai para aquele. Não cabe. Não cabe você falar, porque a importância do teatro. Eles sabem a importância do teatro. Não adianta você colocar uma tese de por que é importante o teatro. Ele quer saber por que é importante o seu projeto, esse que você está A fazendo, comunidade ali que entende? está em seu entorno de você, onde Com a comunidade que você quer atingir. Pode ser em torno, pode ser na Alemanha, entendeu? Você pode, sei lá, querer que seja um público de enfermeiros das cidades do interior de São Paulo. Então, quem pode legitimar que minha performance é arte? Eu mesmo dizer que a arte basta? Olha, uma ótima pergunta essa, porque, na verdade, hoje em dia, putz, é claro que os pares te legitimam, os pares, né? Na ciência, eles falam muito dos pares científicos, né? As pessoas que estão estudando a mesma coisa. Por exemplo, ninguém aqui me conhecia antes. Eu não tenho prestígio, eu não sou conhecida. Para eu entrar dentro de um circuito que só os caras têm, eu teria que ter um pouco mais de legitimidade dos pares. O hiato, o que tem? Legitimidade dos pares. Legitimidade de quem faz teatro, dos iguais, dos parecidos, dos que pesquisam a mesma coisa. Então, quando a gente fala assim, aquela peça teve sucesso de público e crítico, né? De crítica e público, é porque a crítica gostou e o público gostou. Então, tem essas pessoas que estudam arte, que pesquisam arte. Agora, sim, se um crítico chegar para você e falar, olha, isso que você faz não é arte, não quer dizer que ele está certo e que você não faça arte. Eu já vi isso acontecer pra caramba. Gente, super com o nariz em pé, falando, isso aqui não é arte, isso aqui não é, mas é isso. Na arte contemporânea é muito difícil você ter essa régua de quem bate o martelo, de que é arte ou não. Então, meu filho, agora sim, eu dizer que a arte basta, também não. Também não. Você vai ter que ter legitimidade dos pares. E o processo continua, não adianta nada. Levar, você vai escutar que não é a arte, mas não é porque tem alguém não legitimando seu processo que você vai parar de tentar produzir e chegar a algum lugar com aquilo que você está pesquisando. Né?
Total. Gente, eu lembrei de uma coisa agora, que eu fui ver um espetáculo uma vez com um cara incrível, chamado Marcelo Gabriel. Ele tem uma companhia chamada A Burra Dança. Nossa, para mim o cara é gênio, gênio, gênio. Assim, eu achava ele incrível. Eu vi um espetáculo dele, a metade da sala saiu antes de terminar, fazendo cara feia. Tipo, nossa, que horror! Quem é esse cara? Por que que o Sesc trouxe esse cara? Que, né? Eu ali babando no cara, achando o cara mais incrível do mundo. Então, é isso. Eu já vi coisas lindas sendo rechaçadas, coisas medíocres sendo elevadas. Então, assim, ninguém tem a régua. A gente não está num salão, a gente não está num salão de Paris para definir o que é Renegados, né? Os exatamente. renegados. Então a gente tem que pensar, né, nessa hibridez da arte, de como colocar cada processo sendo válido. Né? Quais são os fundamentos da linguagem cênica na modalidade da performance? Quais são os fundamentos da linguagem cênica? Não sei se eu entendi essa pergunta. Quais são os fundamentos da linguagem cênica? Digo, o que tem para para eu identificar como performance? Então, a performance e o teatro são linguagens diferentes, são signos diferentes, eles têm características diferentes. Então, uma peça é aquela dramaturgia clássica, clássica não, né? Porque o contemporâneo está aí também. Ontem eu vi no workshop que eu estava fazendo de audiotour, uma peça com um robô, por exemplo. Não tinha atores, tinha um robô em cena. Isso é teatro? Está dentro dos fundamentos das linguagens das artes cênicas? Não, não está. Então, assim, eu não sei se esses fundamentos hoje são tão fundantes, é que nem o Bauman fala da sociedade líquida. Ao invés de ser uma coisa fundamento, que é uma coisa de fundação, de alicerce, elas são meio moles, elas são fluídas, elas são líquidas, né? Mas a performance, ela tem essas características por exemplo, da originalidade. Fala, Matheus, qual que é? Da hiperrealidade, né? De você transitar e colocar essa hiperrealidade dentro desse cenário, né? Pode ser, pode ser. Antigamente, uma das características da performance que para mim caiu um pouco, que é a performance, ela acontece uma vez só, você não repete a performance. Mas isso caiu para mim também, porque eu não sei se performance, eu acho que não sei. Eu não sei se isso é verdade. E eu tenho visto até coisas diferentes, que é alguma pessoa fazendo a performance de outra pessoa e dando crédito, tipo, falando, olha, essa performance que eu estou fazendo não é minha, é de uma outra pessoa. Então, creditando, mas repetindo. E a performance, ela é uma ação com propósito, aquilo que eu falei, uma ação com um intuito muito bem demarcado. O que você quer com aquele ato? Denunciar? Protestar? Se sentir mais vivo? Comunicar? Se encontrar? Né? Uma vez eu assisti uma performance maravilhosa que foi, assim, para mim, uma referência super grande para fazer os 10 minutos, que chamava Pausa para Respiro. Então, a gente sentava num banquinho, tirava o sapato, colocava os pés dentro de um pote com grama. Então, você colocava os pezinhos na grama e eles te davam um estetoscópio e você escutava o seu próprio coração. Foi tão lindo isso, né? Tipo, ela me proporcionou
um encontro comigo mesma. Então, na verdade, a performance, ela pode ter inúmeras características, ela pode ter vieses, e ela pode ter objetivos diferentes. Ou pode até não ter um objetivo, né? Não sei se dá para não ter um objetivo. Sei lá, você já viu alguma coisa sem objetivo nenhum, completamente? Meramente. Então, mas aí que tá. O processo foi não ter objetivo, mas a partir da imagem, da performance criada, se criou signos e leituras, né? Daí talvez o objetivo seja descobrir quais são os signos que aparecem a hora que eu faço uma coisa sem objetivo. Ontem, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas é uma palavra que os performers usam, e eles faziam isso lá no começo, que eles chamavam de deriva, que é você sair para caminhar. Só que tinha umas regras. Então, assim... né? Faziam isso com... Então, no começo, eu não sei se os dadaístas faziam isso, mas lá no começo da década de 60, onde começou os primeiros grupos de performance, eles faziam essa coisa que era sair para caminhar, mas com algumas regras. Então, se você visse um cara, sei lá, vestido de vermelho, você tinha que virar à direita. Se você visse uma pessoa com sapato de salto, você virava à esquerda. E eles iam caminhando à deriva. Mas isso não é ser sem objetivo, pelo contrário, é ser uma ação super objetivada, só que objetivada pelo outro. Olha que interessante, o outro que vai me guiar e o outro que vai me colocar em movimento. Mas é muito louco. A performance, ela também cria esse espaço, né? Como a gente pode chegar com uma proposta e o público interferir totalmente no que a gente estava sendo criado, né? A partir da reação do público. Criando, moldando. Sim. Mas, assim, você vai ter que ter uma ação diante desse público, sim, mesmo que seja perceber o público. Perceber também é uma ação. Sim. Sei lá, vou ficar aqui parado e vou ficar... como a Marina, por exemplo, fez aquela performance maravilhosa. O artista está presente. Ela estava presente só, mas imagina o trampo, o preparo que ela não teve para fazer isso. Estar presente. Porque estar presente é muito difícil. O profeta... Uhum. Sim, exatamente. Como muitos desses, assim, eu lembrei do Bispo do Rosário também, que não era uma produção artística para ele, era uma produção dele, era uma produção da vida dele, né? O José Leonilson também. Então, assim, esses caras, tem uns caras assim, né, que sei lá, a arte está dentro, não importa se você fala, se você não fala, se você é lúcido, se você não é lúcido, se né, o bispo ficou internado a vida inteira dele, e o bispo do Rosário, né, não sei se vocês conhecem, o bispo tem obras incríveis que ele fazia com lixo, ele fazia do nada, ele tirava, sei lá, ele desfazia o uniforme do hospício, né, que ele ficava do hospital, ele desfazia a linha para bordar um manto que ele falava que era um manto para encontrar com Jesus. Então, fazia parte do delírio dele também. Mas ele não se considerava um artista, mas era, né? Talvez como o Gentileza, que era também, né? Essa é polêmica. Incrível, que foi o que deu a merda toda lá, né? Sim, que ele fez bicho, né? Os bichos, né? Da Lígia Clark. Então, nossa, que difícil essa pergunta, porque que ética é essa que a gente vive hoje
na sociedade quando a gente fala de corpo? É uma ética de repressão, não é? De opressão, de machismo, de sexismo, de misoginia, mas ele quis fazer a volta, ele quis fazer uma outra ética, e ele propõe uma outra ética ali, de encontro do público com o corpo nu. Como é o encontro com essa sociedade nossa hoje com o corpo nu, dentro de um espaço? Bom, a resposta foi o que aconteceu. Mas é porque a nossa ética hoje social é bastante equivocada. E ele quis subverter isso. O que, Matheus? Uma hipersexualização do corpo, né? Perfeito, não. Total, assim, tipo, eu dei aula para crianças uma época. Nossa, tipo, sei lá, uma vez eu apresentei a Yara, a sereia Yara do nosso folclore. Nossa, você precisa ver o auê que foi porque a Yara estava de seios nus. Então a gente não encara o corpo como um corpo. A gente encara um corpo como uma coisa que não se pode ver, né? Os meninos não podem ver das meninas, as meninas não podem ver dos meninos e nada acontece. Então a gente tinha que tomar um super cuidado porque a arte ela tá cheia de nudez. A gente tem que tomar um super cuidado para o nu não aparecer para as crianças, para a nudez não invadir a sala de aula. Mas como que a nudez não vai invadir a sala de aula sendo uma aula de arte? Mas é isso, a nossa ética hoje é uma ética de opressão machista patriarcal. É isso que acontece. E isso que aconteceu lá no museu, que deu essa merda. Uma criança, uma menina, que toca no corpo nu de um homem. Não tinha nada ali, nada, além de um encontro artístico incrível. Mas a nossa sociedade doente, sexista, misógina, homofóbica, vai e faz um escândalo, como se aquilo fosse pedofilia. Mas, assim, é tão discrepante, é tão descabido. Golden Shower. Podemos dizer uma performance artística que não somente uma manifestação social. Gente, o professor Tassu, olha, tá me pegando com essas perguntas, hein? Porque a arte digital, né, hoje com memes, eu não sei se você conhece a Vivi, eu vi, eu acho que ela é uma super referência também. E essas artes, né, digitais, os memes, eu acho que está se tornando uma outra possibilidade também de produção dentro do ambiente virtual. Né? Eu acho que rolou uma questão, não sei, a repercussão desse comentário é bem problemática. Sim, exatamente. Mas olha, sobre o Golden Shower, eu sei lá, não sei te dizer. O comentário em si, eu acho que ele não é uma performance artística. Porque, né? Mas como, por exemplo, se uma performance política, eu acho. Como ética. Não sei, uma subversão, né? Uma ação subversiva. Carnaval é uma performance coletiva, com certeza. Total. Maravilhosa, no mundo inteiro, rica, e o carnavalesco, né? Não só o carnaval, mas o carnavalesco, essa vibe, ela está em vários outros grupos que tomam isso como ética. Como o Zé Celso, por exemplo. A gente fala que o Zé Celso tem um teatro carnavalesco, né?
Tanto que o teatro oficina é uma passarela, né? Um corredor, né? Com Sim. muitas energias trocas. Assim, até como que é teatro de vertigem também, né? Não na questão do carnaval, mas na questão ritual, né? A gente está falando desses lugares, de apropriar e pegar esses lugares para narrativa. Ontem a gente falou um pouco do Vertigem. O Vertigem, ele desenvolveu um teatro muito intenso, muito forte, muito potente na sua capacidade de afetar o público, de dar vertigem mesmo, né? Então, a gente estava falando da cidade como cenário, né, da cidade enquanto dramaturgia. Eles fizeram uma peça no Rio Tietê, por exemplo. Então, imagina o impacto do cheiro daquele lugar, né, da atmosfera daquele lugar. E aí brinca com todos os sentidos, né? E realmente imergir o público naquela narrativa, né? Assim como os outros cenários, né? Como o hospital, que foi encenado, como igreja. A cadeia. É muito forte. No Bresser, que esse foi, eu acho que o único espetáculo que eu vi do Vertigem, o Apocalipse na cadeia. Quase morri, quase tive um troço, foi uma experiência horrorosa. Eu era super cabaça, eu tinha, sei lá, devia ter uns 16, 17 anos. Nossa, aquilo foi um soco na minha cara. Nossa, foi muito difícil, assim. Então, eles causam isso, não é um teatro que você vai para jantar depois na cantina italiana, entendeu? Você vai para levar uma porrada na cara. Então, assim, é que nem assistir o Lars von Trier. Eu tô de boa, assim, às vezes eu falo, ai, nossa, é lindo, é um gênio, assim, é um produto artístico muito incrível, mas não vale o meu sofrimento. Vamos lá. Psicodrama é uma ferramenta de terapia? Como lidamos com a catarse e retomada do estado de presença ao terminar o exercício, ou estado para que não seja entendido como terapia? Ainda para o indivíduo que a realizou. Olha, assim, eu não entendo de psicodrama, gostaria muito de entender, acho, assim, acho que o teatro, ele é terapêutico. Ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Então, na verdade, esse é um efeito colateral do teatro. Até você pode ir no teatro para se sentir bem, para melhorar alguma coisa dentro de você e tal, mas se você não for com esse objetivo, você vai sentir mesmo assim, você vai ter essa melhora mesmo assim. Então, assim, não se preocupe se você estiver melhorando. Se você estiver se sentindo feliz, ou mais livre, ou mais dono de si, ou mais potente nas suas expressões, porque o teatro faz isso, né? Ele não é considerado uma terapia, mas com certeza ele produz afetos terapêuticos dentro da gente. Eu já vi, menino, milagres. Vale tudo na performance? Não, com certeza não. Com certeza não. A gente tem que tomar muitos cuidados, muitos cuidados. É claro que é isso, cada artista é uma viagem. Cada artista é uma viagem. Tem um cara, o Joseph Beuys, não sei se é isso mesmo, não sei se vocês conhecem, ele é o cara do Fluxus. Ele é lá do começo da performance, lá do começo. E ele tem uma performance chamada Como Ensinar Arte
a uma lebre morta. Sim, Já ouviu falar? Sim. Ele vai passando. Ele vai carregando a lebre de uma em uma a obra de arte, vai explicando no ouvido dela, tipo, sei lá, vai falando coisas enquanto ele está todo pintado de ouro. Então, essa é uma obra de arte que eu acho muito linda. Tem uma outra obra de arte chamada A Merda do Artista, que um italiano enlatou a merda dele, de verdade, a merda mesmo dele, e vendeu com o nome Merda de Artista. Então, assim, vale tudo? Para mim, não. Não sei para essas pessoas, entendeu? Porque as pessoas vão para lugares que... o Joseph Beuys, não que ele matou a lebre para fazer a performance, a lebre morreu e ele fez, né? Ele tem até vários trabalhos com outros animais, ele tem uma coisa com bicho. Mas, assim, o artista, eu parto do pressuposto que o artista tem algo a dizer. O artista de verdade sempre tem algo a dizer. Então assim, o que você vai fazer para ser ouvido, né? Que expressão você vai dar para essa sua fala, essa coisa que fica aqui pensando em você, que forma você vai dar? Vale se machucar? A Marina Abramovic falou que vale, ela se machucou várias vezes, ela já quase morreu. Então, assim, já vi gente colocando fogo em dinheiro, né? Tem uma peça do Milamed, do Michel Milamed, que ele pega doações da galera, põe numa caixinha e taca fogo. Então, assim, para mim não vale tudo, mas não sei se tem gente que tem limites. Qual é o limite, né? E aí Qual é o limite? Porque o seu limite pode ser o não meu limite, né? E aí vai... Exato. Até onde a sua liberdade interfere na minha liberdade. Né? Exato. Você assistiu Delirium, Matheus? No Audio Tour? É. Sim. Não sei se você lembra, mas assim, era lá no Parque da Cidade, os atores passavam um frio, porque eles andavam pelados para cima e para baixo, correndo pelado, não sei o quê. Então, assim, aquilo para mim já era o limite. É lindo, mas eu não faria aquilo, porque não tem nem mais idade para isso. Mas, assim, para eles tinha muita... assim, não, eles queriam muito fazer aquilo e fizeram, entendeu? Então... É isso. É isso. E é muito louco, né? Por exemplo, como essas linguagens, por mais que sejam, né, o teatro uma coisa, a performance outra, a dança outra, elas conseguem achar essa vibração em comum, né? Que atravessa uma coisa a outra e acaba em um mesmo lugar, né? Que seja não só o público, mas nessa coisa do tocar, né? Do estar presente. Nas artes visuais, o fauvismo recebeu essa designação por não ser enquadrado nos cânones e elementos da linguagem visual. Hoje, nos percebe bem mais infantil. Pois é, então, É que a gente está no pós-moderno, na tal da contemporaneidade, onde não tudo, mas muita coisa já foi feita, muita coisa já foi proposta. E sim, Matheus, assim, eu sinto que o teatro e a performance... que bom, viu? Que bom. Eu sinto que o teatro e a performance, eles, sobretudo o teatro contemporâneo, eles estão em constante intersecções, entende? Então, assim, o teatro contemporâneo, você faz coisas que pode sair daquilo que a gente entende como teatro, mas é teatro, mas é isso, entendeu? Por exemplo, um audiotour sem atores.
né? É uma performance? É teatro? Porque sem ator pode ser teatro, pode ser performance? Pode. Pode, porque o público pode se tornar ator. O público é o cara que vai fazer a ação. Então, por exemplo, o Michel Melamed de novo, teve o Regus de Tofagi, ele colocava uma coisa aqui no pulso, não sei se você viu isso, que conforme as pessoas riam, ele levava choque. Então tinha um risômetro, e ele fazia piada, né? Ele começou a falar a peça, tal, não sei o que, todo mundo, quanto mais as pessoas riam, mais ele tomava choque, mais as pessoas riam, mais ele tomava choque. Eles falam, nossa, mas isso é teatro? Fazer uma peça com amadores, com gente que não tem nada a ver com teatro, com uma advogada, uma dona de casa, um contador. Isso é teatro? Puta teatro, além de tudo. Um teatro maravilhoso, um teatro... Putz. Um outro experimento muito interessante, não sei se vocês já viram, chamado... Eu assisti 2 desse tipo. O primeiro foi o Coelho Vermelho e o Coelho Branco. Não, é de um iraniano, o texto iraniano, chamado Nassim Soleimansur. Ele escreveu um texto maravilhoso, só que esse texto era entregue para o ator na hora da peça. O ator não sabia de nada, 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 nada. Então a peça começa, entra a produtora, chama o ator, entrega um envelope para ele e a peça começa. Eu assisti o primeiro experimento desse com o Malvino Salvador, e ele mandou muito bem, eu achei. Porque, imagina isso. Você não sabe de nada, você não sabe de nada. E ele fez um bom trabalho. E o público, puta, esse iraniano é incrível, incrível. Ele não podia sair do país dele, por alguma questão, pegaram o passaporte dele, e ele fala que esse texto era o texto que levava ele para fora, que levava ele para outros países. Nossa, super emocionante. E depois eu assisti um outro desse mesmo tipo, que o ator não sabia de nada, chamado Em Branco, com outro ator global também, mas que esse não deu conta. Eu adoro essas experiências, eu acho a coisa mais linda Porque toda vez que você senta numa plateia, você fala, gente, será que tem alguma coisa que possa me surpreender? Eu já vi tanta coisa, eu já vi tantas loucuras. Será que eles vão fazer alguma coisa que vai dar um up, né? Porque, assim, tem peça que você assiste, ok, né? Tipo, não te surpreende, mas pode ser bacana, aquele teatro clássico tradicional bem feito, né? Tudo bem, não tenho problemas com esse teatro também. Mas tem um teatro que dá a volta em você, que você fala, nossa, eu não sei se... Meu Deus, senti isso agora. Meu Deus do céu, que delícia que é quando você sente isso. Alguém te dando uma pirueta, né? Uma massagem no cérebro, né? Exatamente. E não você pode ter a grana que for, não é pirotecnia. Não é um cenário que chove em cena que vai fazer sua peça brilhar, entendeu? Não é isso, é um conjunto das coisas, é uma conjuntura toda específica para dar certo. Né? Eu sempre digo isso, ter um puta diretor garante uma peça boa? Não garante. Ter um puta elenco garante ter uma peça boa? Não garante. Eu já vi peças com elencos incríveis. Ter um puta texto garante uma peça boa? Não garante. É impressionante. Eu não sei o que é. É uma junção. Quando você consegue encaixar uma boa dramaturgia, com uma boa performance dos atores, com uma boa encenação, né? Tipo, Baskerville, por exemplo, tudo que ele faz é que nem o Iato, dá truco nele mesmo, entendeu? Ele tem que fazer uma coisa melhor ainda, porque ele nunca está satisfeito, porque ele está sempre querendo alguma coisa diferente. Eu assisti
um Chekhov, A Gaivota, com Baskerville. Nossa, que impressionante, que maravilhoso. Ai, meu Deus, até os contra-regras ele coloca em cena e faz dos contra-regras atores. Tem uma hora que você já não entende mais se eles são atores, se eles são contra-regras. Sabe, aquele que vai dando um nó na sua cabeça e você vai só indo, assim, ó. Que delícia que é. Bom, não sei se a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que na questão mais dessa poeticidade mesmo, porque a gente está falando tanto da contemporaneidade, dessas referências, né, que a gente citou como principais pessoas que estão produzindo, que já produziram, que a gente usa para os nossos processos. Mas, assim, como você enxerga, né, a poética da cena, assim, como você consegue desenvolver essas poéticas a partir da gestualidade ou a partir da composição mesmo, da sua criação, né? Para que lugar que você vê assim essa estética, né? Quais são os elementos que você costuma usar, o que você acredita em cima dessa sua pesquisa assim visual e imagética da sua estética, né? Como seus espetáculos de solo. Sim. Então, Matheus, eu acho que tudo começa com o quê? O que dizer? Essa poética, ela está dentro da gente. E o que salta dentro de mim? Entende? É preciso ter ouvidos para ouvir o que pensa em mim. Não sou eu que penso o pensamento, é o pensamento que pensa em mim. E o que esse pensamento pensa em mim? Quais são as questões que me tocam, que me afetam? O que eu me sinto viva falando ou me sinto indignada? Qual é a tua mitologia pessoal? Por exemplo, né? Esses dias eu estava conversando aqui com o Fê e, assim, eu sinto que a minha mitologia tem a ver com a mulher abandonada. Por N questões, assim. Questões da infância, questões de pai, de mãe, de vida, né, quando você ainda é indefeso. Eu me senti muito abandonada e hoje eu carrego essa sensação de abandono comigo. E isso está em mim, essa sensação está em mim. E ela sai, de vez em quando, em coisas que eu faço. Aliás, a maioria das coisas que eu faço, ela está lá, mesmo sem eu perceber. Por isso que eu digo que a gente tem que ter ouvidos para ouvir, porque as coisas estão pulsando na gente. O que pensa em você? Feita essa pesquisa do que pensa em você, quais são as questões que te abalam e que te afetam, e aquelas que brilham os seus olhos, você vai buscar metáforas poéticas para essa dor. Quais são essas metáforas? Tudo. A vida está aí para isso. Você pode encontrar livros, literatura mesmo, você pode encontrar texto dramático, você pode encontrar filme, você pode encontrar música, você pode encontrar um cartaz, um lambe-lambe na rua, você pode... E aí, daí entra a técnica, que ou você tem, ou você chama um profissional que vai fazer você produzir a partir desses materiais que você levanta. Então, o meu primeiro solo, a gente não tinha diretor, né? Era a gente mesmo que dirigia. Nossa, aquilo foi um parto mesmo, assim. Faz 10 anos que eu tenho esse solo. Você assistiu, né? O Mar de Muda Euforia. Como eu ainda era bastante jovem e não sabia essa coisa ainda do biodrama, né? Eu não tinha experiência suficiente para escrever o meu próprio texto, eu tinha que buscar textos. Então, assim, uma pessoa que falava muito para mim, em mim,
assim, aquilo que eu queria dizer para o mundo era a Clarice Lispector, por exemplo. Eu fiz toda uma pesquisa em cima da Clarice. Melancólica também, abandonada, meio enfim. E outras coisas, e assim, quando você está montando um espetáculo, você tem que se imbuir de coisas, você tem que consumir coisas, você tem que colocar para dentro coisas boas, imagens, sons, textos, tudo, vida, história, pessoas, enfim. E eu dessa, porque quando você está montando, daí tudo, né? Tudo vira aquilo, porque você está com aquilo na cabeça, tudo faz sentido, tudo você guarda para servir daqui a pouco. A gente tinha alguns provocadores, algumas pessoas que ajudavam a gente a montar a cena nesse processo do solo. E um dos caras era o Gonzaga, um cara muito interessante também, de São Paulo, um diretor, ator, preparador, enfim. E eu falei para ele da Clarice, ele ficou, tá, Clarice, não sei o quê. Eu falei, eu tenho um vídeo de uma mulher que teve um derrame do lado esquerdo do cérebro, contei um pouquinho. Ele falou, essa história. Então, por isso que é importante ter o olhar de fora, porque o olhar de fora vai te ajudar a fazer essa peneira dos materiais. Quais são as peneiras, né? Tipo, quais são, o que vai fora, porque é muita coisa, você não pode enfiar tudo isso dentro do espetáculo, você tem que criar sínteses. E ele me deu a letra, falou, essa história, traz ela para mim amanhã, sei lá. E eu fiz uma cena contando a história da Jubal Taylor, que teve um derrame no lado esquerdo do cérebro. E depois eu fui ver, falei, nossa, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Aquela imagem do derrame era uma metáfora para a minha vida. Era uma metáfora para aquilo que eu queria dizer. Então, é isso que você tem que buscar a hora que você está querendo transformar isso que pensa em você em cena. Quais são as metáforas sínteses dessa ideia? E daí, ok, eu achei a história. Daí, a partir disso, tem uma outra compreensão, que é a da encenação. Tá, mas como contar essa história? De cabeça para baixo, deitado, debaixo d'água, dormindo, comendo, dançando? Como? O quê? Quais são os elementos? Porque daí, quando você põe um elemento em cena, você tem a dramaturgia daquele elemento. Se você põe uma caneta em cena, você vai ter a dramaturgia da caneta. Qual é o movimento que a caneta vai fazer? Qual é o caminho? A trajetória dela no começo da cena, ela aparece quando? Ela some quando? Então, a gente desenvolveu um procedimento chamado, que você participou várias vezes, chamado apresentações poéticas. A gente pedia apresentações poéticas para os alunos. Então, olha, a gente vai fazer... Para os meus alunos. O que é? Hoje eu nos meus projetos que eu escrevo, sempre em cada módulo tem apresentação poética. Apresentação poética. Na verdade, é um procedimento, sim, que eu acho que super funciona, porque o ator vai para casa e fica ali matutando para achar essa metáfora. Como eu coloco isso em cena? Eu falo só? Eu falo mastigando? Enfim, qual é a ação? Essa personagem está fazendo o quê? Então, o diretor fala, olha, essa cena da morte do pai do Hamlet, daí todos os atores, ou as duplas, ou os trios, trazem cenas referentes, relativas à morte do pai do Hamlet. Algumas mais descritivas, mais concretas, outras mais metafóricas, né? Então, quando você está craque nisso, quando você começa a criar apresentações poéticas, você vira uma maquininha de cena. Você começa a gostar da coisa.
Então, por exemplo, a gente fez o Quarteto, um espetáculo chamado Quarteto, que falava sobre traição, é um texto do Rainer Miller, super difícil. É daquele filme Segundas Intenções, não sei se vocês... O filme é baseado no livro, e o texto do Rainer Miller é baseado no livro também, Segundas Intenções. E a gente queria falar de relacionamentos que acabam fugazmente, de relações rápidas, relações líquidas, relações que não duram, relações de descarte das pessoas. Então, a gente montou uma apresentação poética, eu e a Paola, que eram, assim, a gente começava de cachorrinho, então a gente usava cabeção, sabe aquele cabeção de porta de loja? Sim. Um cabeção daquele, com uma roupinha, assim, tipo, bem sensual, e uma placa do lado escrito R$100. E a gente dançava uma música sei lá, da Lorde, não lembro, mas era uma música aí de uma star. Daí, é como se a gente estivesse em exposição ali, os cachorrinhos, para venda, a R$100. Só que das pessoas não compravam os R$100, a gente tirava os R$100, atrás estava escrito R$50, daí a gente colocava a música da Madonna, e começava a dançar com o cabeção. Não compravam a gente colocava a música da Gretchen, a R$10, começava a rebolar, não sei o que, não compravam a gente, a última placa era de R$1,99, a gente dançava Valesca Popozuda, quero te dar, dá. Então, assim, eu lembrei desse exemplo porque eu adoro essa cena entrou, assim, inteira para o espetáculo, sem mexer, porque geralmente as apresentações poéticas, elas vêm crua, você vai mexendo, você vai dando aquele tapa, e elas vão se acertando para o espetáculo. Essa foi inteira para o espetáculo, era a primeira cena do espetáculo, o Fernandinho nem mexeu em nada, porque a ideia central de descarte, a gente foi muito boa, assim, deu muito certo o que a gente propôs. Então é isso, como metaforizar, como encenar aquela ideia que você quer trazer. Uma ideia de abandono, é uma ideia de traição, é uma ideia de pobreza, é uma ideia de miséria. Como que você vai colocar miséria em cena? Como que você vai poetizar a miséria? Como que você vai... ou concretizar a miséria? Como que você vai encenar essas questões? Elas podem ser didáticas, né? Tem espetáculos que a historinha é muito tananã, 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 isso fala, ok, eu entendo. Ou elas são metafóricas, né? Quando eu falo assim, meu Deus, eu tive um derrame, né? Tem uma cena que eu falo, nossa, mas que uau, que viagem, eu estava indo de volta para casa e tal, eu derrubo a água em mim, que sim, quem está olhando falando, derrame, ela teve um derrame, ela está derramando a água, mas tem muito mais simbologias aí também, entendeu? Impregnadas na coisa. A água, o útero materno, eu estou indo de volta para casa, e o sangue que derrama também. Enfim, uma cena do Algo Pensa em Mim, a última cena, eu levanto e deito, levanto e deito, numa espécie de dança, né? Não é assim no mesmo lugar, eu ando, vou levantando. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é isso, eu levanto e caio na vida. As pessoas entendem essa metáfora está clara. Claro, depois que eu fiz todo um esquema para chegar nessa cena, e a metáfora está clara. Não é uma coisa jogada assim também. Mas assim, a hora que eu levanto, deito, levanto, deito, é uma ação, é uma ação. As pessoas vão dar o sentido para essa ação, relativas àquilo que elas acabaram de ver do espetáculo inteiro. É claro que é aberto, cada um vai dar
vai dar uma loucura para isso, né? Mas eu lembro uma menina que veio para mim e falou assim, obrigada por me fazer entender que eu não sou a única louca, que eu não sou a única louca. Eu falei, olha que interessante, a minha loucura casou com a dela. Ela, por algum momento, olha só, Matheus, eu vou falar uma coisa que é assim, eu posso casar com você, a gente pode viver 50 anos juntos, que o seu mundo interno vai continuar sendo o seu mundo interno, e o meu mundo interno vai continuar sendo o meu. A única maneira que a gente pode se mostrar é através da expressão. E mesmo assim, eu tenho uma ideia do que seja você, e você tem uma ideia do que eu seja. Nesse momento da cena, nesse momento que essa menina me fala isso, é como se o meu inconsciente tivesse conversado com o inconsciente dela. A arte é uma conversa de inconscientes. Eu não preciso falar com ela. Eu faço uma imagem, eu faço uma cena, eu faço uma apresentação de uma ideia para ela, ela vai falar, puta, tem tudo a ver, colou super. Como a gente se sente quando a gente vê coisas que batem na gente também, né? Então, é claro que montar uma peça, descobrir tudo isso, é muito difícil sozinho. A gente tem que ir construindo pontes com pessoas que vão ensinando a gente a fazer esse caminho dessa coisa que você está chamando de poeticidade, nessa coisa poética, essa coisa da nossa, dessa poética que vive aqui dentro, para a cena. Então, alguém tem que fazer esse transporte, esse processo criativo. Às vezes, a gente tem bons diretores. Eu já trabalhei com diretores que não me ajudaram em nada, que só me avacalharam e sei lá o que ele queria, entendeu? Mas eu não estou como atriz, eu não estou ali para fazer o que o diretor quer. Hoje eu entendi isso, mas eu tenho 40 anos. Hoje eu sou uma artista que eu vou fazer o que eu quero, as coisas que eu quero, porque eu aprendi. Eu vou fazer sozinha? Não, nunca, não dá para fazer sozinha, nunca. Porque você precisa de um olhar do lado de fora que te chame a atenção e que te diga, olha, isso é legal, aquilo é legal, ou isso não é tão legal. Apesar que isso não é tão legal, às vezes as pessoas podem falar e você não ouvir também, porque quando o Mágico da Euforia eu quis colocar água, nossa, as pessoas odiaram a ideia, e o Fernandinho falou, meu, que bosta, que horrível, vai ficar molhado o chão, que né. Eu insisti e coloquei água e, sei lá, não sei se é legal para algumas pessoas, para outras não. E então, assim, você tem que insistir em algumas coisas, porém, um olhar de fora de um diretor é sempre necessário, mesmo que não tenha diretor, seja um amigo, seja sei lá, um preparador, um supervisor, alguém que te ajude a fazer essa transformação da poética que você tem para a cena. Sim. Tem uma pergunta aqui que é: existe uma politicamente correto na performance? Cara, olha, eu vou te falar que os movimentos estão aí. Os movimentos de identidade estão aí. Então, existem muitas. Assim, o politicamente correto está tomando um lugar que antes a gente não tinha. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. É Mauro, né, o nome dele? Isso. Professor Mauro. Tinha uma coisa que era tradicional no circo brasileiro, que era o blackface. Blackface é quando você pinta o seu rosto para ficar como uma pele negra. Tinha um grupo lá de São Paulo, chamado Os Fofos, que era eles trabalhavam entre teatro e circo, que usava o blackface. E o movimento negro chegou
destruindo os caras, falando, olha, não podem mais fazer blackface. Daí você me pergunta, e aí, pode fazer blackface? Eu vou falar, não, não pode, não pode. O politicamente correto veio e falou, olha, isso vocês estão nos ofendendo. E daí os fofos vieram falando, não, mas é porque é tradição. Né? Bicho, dane-se a tradição. Várias tradições são patriarcais, machistas, misóginas, E essas homofóbicas, pessoas estão várias tradições. cansadas já, né? Estão cansadas de escutar Exatamente. e continuar nesse lugar, né? E realmente, né, é um senso, é só o saber o lugar, né? Para que fazer um lugar? Para que fazer isso? Para que tocar nesse lugar de novo, né? Porque a gente não tem Então, como. porque foi tocado durante muitos anos. Então tem que chegar um movimento de massa, um movimento enorme, falando não, não bem grande, entendeu? Então, assim, existe, e essa pauta está aí, em todos os lugares. Tipo, teve um outro espetáculo que deu uma OBO, dois nesse sentido. A Georgette Fadel, que é uma puta atriz, fazendo a Estela do Patrocínio, que é negra. Os caras, o movimento negro falou: nananina, não, não vai fazer mais. Não vai fazer. Porque eles querem que artistas negros façam personagens negros. Teve um cara, o Bispo do Rosário, fazendo o Bispo do Rosário. Também o movimento negro entrou e falou: olha, não façam isso. Então, assim, existe e a conversa está aí, está em pauta. É necessário. Tem até um documentário chamado O Riso dos Outros. Não sei se você já chegou a assistir. É O Não. Riso dos Outros. Fala muito sobre isso dentro da comédia, né? Como criar uma comédia inteligente, né? Não ficar apenas repetindo discursos. Como construir mesmo uma comédia que não afete o oprimido, né? E sim pensar em afetar o opressor. Ou então não pensar em pessoas, em uma comédia inteligente, por exemplo, quero falar sobre o celular, então eu vou construir uma piada sobre um celular, que é difícil de pensar, mas né, usa todo os parâmetros da Sim. comédia para construir. Ao não politicamente correto, mas sim a minha suposta expressão verbal. Sim. Mas a gente sabe quem são os não politicamente corretos, né? Quem querem falar, né, nada a ver, isso daí é mimimi. Sim. Então, assim, por mais que para mim seja muito difícil entender essa questão, por exemplo, de um ator branco não poder fazer um personagem negro, para mim é muito esquisito isso. Eu tento entender, eu tento compreender, eu tento falar, gente, essas pessoas são legítimas, falando de dores legítimas, falando de sofrimento de uma vida inteira. A gente tem que parar para ouvir, não dá para passar por cima e falar nada a ver o que você está fazendo, você está de mimimi. Bom, tem artista desse naipe? Tem de tudo nessa vida. Mas eu acho que a classe artística em geral está tentando debater sobre isso. A maioria das produções ultimamente tem todas essas questões, né? Tanto de gênero, raça, classe, problemas migratórios. Eu acho que são os grandes temas para se discutir e produzir em cima, né? Já que a gente tem esse pequeno lugar de fala, por que não falar sobre esses temas que têm que ser abordados, discutidos e desconstruídos, descolonizados a todo momento? Total. Mas a performance também, ela está muito relacionada à política, assim, né? Existem muitas performances que vão combater, que vão para cima mesmo. Tem que ter, de certa forma, também tem que ter essas ações bem verticais, né? Para poder. Sim, eu também acho. Eu também acho.
Tá tudo certo, entendeu? O embate está colocado, tá aí. Bom, Milena, eu acho que nosso tempo deu para a gente conseguir fluir bastante conversa. Acho que eu agradeço bastante pela essa tarde. Foi muito bom te reencontrar. Espero que a gente consiga manter essa conexão. Faz muito tempo que a gente não está aí, né, nesse processo. Vamos sim, a hora que você quiser, só me chamar. Estamos aí. Adorei conversar com você, adorei te ver. Espero. Vem fazer umas coisas aqui com a gente também. Eu acho maravilhoso, acho super bom. E quando eu for estrear a performance online, eu também te dou um toque para você fazer aí de Caraguá. Perfeito. Vamos manter essa conexão. Gente, quem assistiu, muito obrigada. Quem está aí no chat, professor Mauro, muito obrigada pelas perguntas. E nos vemos até um dia, querido. Sigam a Milena, quem não segue ela no Instagram, @Milena Siqueira. O Teatro da Rua Elisa também, sigam tanto no Instagram quanto no YouTube. Acho que é isso. Gratidão mesmo. Evoé. Eu vou Beijão. até. Até mais. Beijão.